Olá, galerinha do quinto ano, tudo bem? Eu sou o professor Ari e vou trabalhar com vocês aqui no Educa TV a disciplina de língua portuguesa. Bora aprender português? Bom, vamos falar de cinema? Vamos começar a falar de uma das formas de expressão, né? O que é cinema? O que é cinema? Cinema é aquele lugar que você vai ver filme? Cinema é o estúdio lá de Hollywood? O que é cinema? Vamos entender aí. Cinema é a sétima arte. As artes são numeradas aí, né? A primeira arte é a música, a segunda é a dança, a segunda é a pintura, né? A terceira é a dança e o cinema está lá como a sétima arte. Bom, você gosta de cinema? É difícil uma pessoa que não gosta de cinema, né? Difícil, né? É muito bom assistir a um bom filme, a gente distrai, tem vezes que a gente chora, tem vezes que a gente ri bastante, né? Tem vezes que a gente fica assustado, fica sem dormir, mas é sempre bom assistir a um bom filme. Bom, mas cinema, às vezes as pessoas pensam que cinema é só você ir lá naquela sala, né? Cheia de cadeiras com aquele telão. Não, um filme na televisão também é cinema. Então toda vez que tem filmes, as séries do Netflix, tudo isso está dentro dessa arte, que é a sétima arte, que nós chamamos de cinema. Bom, quando que começou o cinema? Vamos voltar lá na pré-história? Na pré-história não tinha cinema. Não tinha escrita ainda, né? O homem se comunicava por sons. Mas o ser humano sempre teve a necessidade de criar histórias, de contar histórias. Então muitas vezes vocês já viram aí os arqueólogos, né? Descobrem nas cavernas aqueles desenhos, né? Contando a história de uma caçada. Então já tinha uma representação com o desenho. Esse desenho a gente chama de pintura rupestre. Parece que em São Tomé tem, Carrancas tem algumas também. Pintura rupestre. Então o ser humano sempre gostou de contar histórias. Aí, o ser humano, depois da pré-história, ele veio com a escrita. Aí quando surge a escrita, começa a se registrar essas histórias. Essas histórias vão para o papel. Se a gente pensar num livro bem antigo, né, que é a Bíblia primeiro era como? O pai contava para o filho contava para o filho e ia passando assim. Quando veio a escrita, pegaram essas histórias e começaram a registrar. Olha a língua portuguesa entrando aí, né? Olha a linguagem, a língua no geral, né? Entrando aí para registrar essas histórias. E vocês já perceberam que quando nós pegamos um livro para ler, a gente vai criando imagem, a gente viaja na leitura. É quase que a gente cria um filme, né, quando a gente está lendo um livro. Então, durante muito tempo, essas histórias escritas, elas viravam imagens e filmes dentro da mente das pessoas. Como acontece até hoje. Aí, depois veio um pintor famoso chamado Leonardo da Vinci. Você já deve ter ouvido falar, já ouviram falar na Mona Lisa? Aquela mulher que tem um sorrisinho sério assim, que ninguém sabe, né, por que ela está rindo. Então, é uma pintura do Leonardo da Vinci. O Leonardo da Vinci foi um dos homens mais inteligentes da história da humanidade. Ele fez paraquedas, antes do paraquedas ser inventado de verdade, fez tanque de guerra, fez roupa de mergulho, na época dele, com poucos recursos. E o Leonardo da Vinci, ele criou um meio de projetar imagens usando luz. Já era a câmera, já era o cinema? Não, mas ele já conseguia projetar imagens em um muro de pedra, por exemplo, usando a luz. Imagens desenhadas, né, em couro, em papel. Bom, em 1895, na França, os irmãos Louis e Auguste Lumière até o nome de um estúdio, né, famoso, criaram o cinema. Só para vocês terem ideia de quanto cinema foi criado, se vocês já ouviram falar na Proclamação da República no Brasil, o cinema foi criado na mesma época da Proclamação da República no Brasil. Você já estudou isso em história, você vai estudar isso em história? Então nós estamos aí no ano 2020. Aí você joga 100 anos para trás, 1920, ainda joga aí uns 40 para trás. Tá bom? Vamos lá. Que tipo de filme que você gosta? Você gosta de ação, aquele filme que tem tiroteio, que tem luta? Você gosta de um drama, que é um filme que envolve suspense? Você gosta de rir com comédia? Ou você gosta de filme de animação? Eu, na verdade, coloquei os filmes que eu mais gosto, né?
E eu gosto muito de filme dos Vingadores, filme lá da DC Comics, né? Liga da Justiça. Gosto muito desses filmes. E filmes da minha época, filmes antigos como Karate Kid, né? E outros aí que são legais de assistir. Mas é sempre bom, né? Pensa, um filme, uma pipoquinha, um refrigerante, tem coisa melhor? Não tem. E com o cinema a gente pode aprender também. Tem muitos filmes que nos ensinam lições de vida. Vou indicar um filme para vocês, Meu Nome é Rádio, é um filme muito legal, que ensina. Tem um rapaz que ele é deficiente e que ele vai acompanhando um time, e ele muda a vida dele e muda a vida do time. Então tem muitos filmes que nos ensinam. Bom, então, agora que nós já falamos de cinema, dessa diversão, de tudo que o cinema pode nos proporcionar, além de diversão e aprendizagem, vamos começar a falar de palavras? Vamos começar a estudar a língua portuguesa? Até porque os textos usados no cinema, eles precisam de serem escritos. Os textos são usados no cinema, eles são textos que nós chamamos de roteiro de cinema. É aquele que tem as falas, os acontecimentos, e esse roteiro é que vai guiar a gravação do filme. Mas vamos falar de palavras. Você lembra o que é uma sílaba? O que é uma sílaba? Vamos lá, deixa eu... Eu aprendi com a minha professora, lá na 3ª série, e para eu saber as sílabas eu bati a palma. Por exemplo, cinema, guaraná. Eu aprendi as sílabas assim. O que é uma sílaba? É cada emissão de voz. Então, cada vez que você põe um som para fora, cada vez que você emite um som, você está fazendo uma sílaba. Bom, vamos lá. Olha lá, cada emissão de voz para formar uma palavra. Guaraná, cinema, câmera. Deu até vontade de ver filme, né? Mas vamos lá. Quantas sílabas essas palavras têm? Vamos lá, usar o sistema que eu usei agora. Ó. Guaraná, 3. Cinema, 3. Câmera, 3. Então, cada palavra dessas tem 3 sílabas. Como que a gente chama essas palavras de 3 sílabas? Nós chamamos essas palavras de palavras trissílabas. E as palavras de 2 sílabas? 2 sílabas nós chamamos de palavras de sílabas. Vamos ver exemplo aí? Casa, sopa, café. Deixa eu fazer aqui para a gente ver, ó. Casa, sopa, café. 2 sílabas, cada palavra dessa. Tem palavra com uma sílaba? Existe. A palavra com uma sílaba ela é chamada de monossílaba. Olha aqui, ó. Pá, uma só. Viu? Chá, uma. E com mais de 3 sílabas, tem palavras? Tem palavras, e a gente chama de polissílabas. Então não existe uma classificação para a palavra de 4 sílabas, de 5, de 6. Né? Depois pesquisa no dicionário e vê a maior palavra que você encontra. Deve ser aí otorrinolaringologista. E faz lá para ver quantas sílabas que tem. Só de curiosidade. Então, ó, palavra com uma sílaba, monossílaba. 2 sílabas, dissílaba. 3 sílabas, trissílaba. 4 sílabas, polissílaba. 5, 6, 7, 8, polissílaba. Bom? Bom, você já percebeu também que quando nós falamos uma palavra, tem uma sílaba que a gente fala mais forte? Essa sílaba mais forte a gente chama de sílaba tônica. E toda palavra tem uma sílaba tônica, tá? Tem alguns monossílabos que são monossílabos com som fraquinho, como uma, por exemplo, que é um monossílabo átono. Então não é uma sílaba tônica, mas a palavra chá ela tem uma sílaba só e é tônica. Vamos lá ver como que a gente descobre essa sílaba tônica. Como que a gente vai saber qual que é a sílaba tônica? Vamos lá. Guaraná, cinema e câmera. Imagine que você chegou no portão da casa de alguém e você, em vez de chamar o nome da pessoa, você vai usar uma palavra dessa para chamar. Aí você chegou lá e falou assim, ô Guaraná, Guaraná. Olha que o ná é mais forte.
Agora vamos usar o cinema. O cinema. O cinema. O ne é a sílaba mais forte. E vamos à câmera. O câmera. O câmera. Viu? Só você... É claro que você não vai ficar. Você está lá na escola. Você vai ficar gritando. Ô, câmera. Não. Você grita lá na sua mente. Câmera. Como se estivesse chamando lá no portão. Aí você descobre a sílaba tônica da palavra. Então aí, ó. O guaraná. A última sílaba é a tônica, porque ela é mais forte. Cinema. O ne é a sílaba mais forte. O câmera. O can é a sílaba mais forte. Aí, de acordo com a sílaba tônica, com a posição dessa sílaba, nós temos uma classificação dessas palavras. Por exemplo, a palavra guaraná. Qual que é a sílaba mais forte? Não é a última? A palavra em português que tem a sílaba mais forte na última, a gente chama de oxítona. Então, oxítona é uma palavra que tem como sílaba tônica a última sílaba. Vamos ver o caso de cinema agora. Cinema já tem como sílaba tônica a penúltima sílaba. E a palavra que tem a penúltima sílaba como tônica, nós chamamos de palavra paroxítona. E câmera? Câmera já tem a antepenúltima sílaba como tônica. E esta palavra de antepenúltima sílaba tônica, nós chamamos de proparoxítona. Você vai encontrar em uma palavra com 4 sílabas, você vai encontrar aí uma sílaba tônica que não seja a última, a penúltima ou antepenúltima? Você vai encontrar? Você só vai encontrar se for aquela palavrinha que é dividida, né? 2 palavras que são unidas por hífen, tipo guarda-chuva. Aí pode ser que a primeira palavra vai ter uma sílaba tônica e a segunda vai ter outra sílaba tônica. Pré-vestibular, o pré é uma sílaba tônica, tá bom? Mas a gente não tem uma palavra que não seja composta, que tenha a sílaba tônica sem ser na última, na penúltima ou na antepenúltima. Bom? Aprendeu a gritar no portão, né? Vai ficar gritando em casa aí depois da aula. Cuidado para não espantar os vizinhos, ficar gritando, ô Guaraná! Cuidado. Bom, galerinha, mensagem final para vocês. Continuem se cuidando, cuide das pessoas de quem você gosta, quem você ama, tá? Essa pandemia vai acabar? Vai. Olha que a gente menos esperar, ela acabou, tá? Então se cuide. E eu quero dizer que é sempre um prazer estar aqui com vocês, tá? Estou muito animado, estou muito feliz em dar essas aulas. Espero que vocês gostem. E olha, conto com vocês aqui todas as segundas-feiras para assistir essas aulas de português. Tá bom? Pode ligar a televisão que eu vou estar aqui te ensinando língua portuguesa. E você vai ver que estudar português pode ser divertido, pode ser legal e prazeroso. Você vai correr para assistir minha aula. Quer apostar? Então, segunda-feira esteja aí para mais uma aula de português. Até mais, galerinha. Fiquem com Deus.